Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou aqui hoje no podcast da irmã missionária Irmã Maria José. Ela que tem esse podcast com o nome O Reino em Movimento, é uma pessoa incrível e hoje eu estou sendo convidado aqui, na verdade, para participar do podcast dela, porém eu não podia perder a oportunidade de fazer uma entrevista com ela também. Gente, eu conversando com ela aqui, ela é uma pessoa incrível, com histórias maravilhosas, experiência de vida, uma mulher autodidata em várias áreas da vida, com um currículo que vai encher seus olhos. E eu vou apresentar ela para vocês. Essa aqui é a nossa amiga, irmã missionária, escritora Maria José. Tudo bem, irmã? Tudo bem, meu irmão? Lisonjeada com tamanha. Muito merecido, irmã. Eu queria começar conversando com você. Primeiro, você se apresentando um pouquinho para os meus seguidores. Quem é você? De onde veio do Brasil? Como é que foi a sua história? Como que você chegou aqui hoje? Então, eu sou goiana, né? Eu nasci no interior de Goiás, numa pequena cidade, por nome de Aloândia. Tá no mapa, viu, gente? E ali nós vivemos até os 8 anos de idade, quando nós mudamos para uma cidadezinha um pouco maiorzinha, Pontalina. Foi lá que nós crescemos, né? Foi ali que nós chegamos, passamos o período da adolescência até chegar à fase jovem, quando eu fui para a capital. E no ano de 1991, aprove Deus que viéssemos para os Estados Unidos. Então, é uma história bem longa aqui nesse país. E eu sinto muito feliz de estar aqui. Cheguei aqui porque Deus me trouxe. Deus me trouxe até aqui. E no decorrer a gente vai saber mais a respeito. Pois é, goiana, gente. Fazendeira, pode ter certeza que é. Imagina. Tá? Nós vamos saber disso aí. Imagina. Falou que é Goiânia, falou fazenda, gado, não é não? Irmã, eu elaborei aqui, tá? Algumas perguntas pelas quais eu acho muito legal extrair de você com a sua experiência. Eu acho que você vai poder falar bem sobre esses assuntos. Espero. Eu queria saber um pouquinho de você. Claro que nós vamos abordar mais o seu tema da sua chegada aqui nos Estados Unidos, sua história aqui, nós vamos falar no decorrer. Mas qual é a sua hoje, a sua profissão, como que você trabalha? Então, eu nesse momento, eu já fiz de muita coisa na vida, mas antes de tudo, né? Bom, você está falando da vida secular, né? Uhum. Então, ok. Eu tenho uma editora, né? Que é a editora Grace. Eu sempre escrevi, mas eu nunca me vesti a camisa do mundo literário. E até que Deus abriu essa porta através dos meus livros para eu ter a minha editora, que é a editora Grace. Nós estamos aí promovendo novos escritores, né, ajudando pessoas a realizar o sonho de escrever um livro. Então, hoje eu faço muitas outras atividades, eu sou notária pública, eu trabalho em várias áreas aí, como vendedora de joias, né, também. Inclusive, irmã, sem perdão de cortar, uma profissão muito que os imigrantes, né, a comunidade brasileira em geral, precisa aqui nos Estados Unidos, pessoal. Talvez quem é dos Estados Unidos saiba e quem é fora, é o notório público. Então, eu faço isso e também esse mundo das semijoias me encanta. Eu já trabalho nele há muitos anos. Então, isso aí para mim é um trabalho que eu chamo de hobby, né? Uhum. Então, onde você sair aqui do podcast e falar, eu preciso de uma joia, eu só vou no carro e pego a minha bolsa e vou te mostrar. Múltiplas funções. Então eu sou, assim, muitas funções. Mas hoje eu dedico a maioria do meu tempo à arte de escrever e fazer mentorias para novos escritores. Legal, ué. Você, então, faz essa consultoria, vamos dizer, mentoria, para auxilia alguém que quer escrever um livro? Como que funciona? Eu quero escrever um livro aqui agora. Acredito que, falando na voz do telespectador, como que você ajudaria esse telespectador?
A primeira coisa que eu preciso é que você realmente tenha esse desejo de escrever, né? Ah, mas eu nunca escrevi, eu não sei escrever, eu sou ruim com as palavras. Então, nós iremos marcar para essa mentoria e você vai me contar o que você gostaria de colocar no livro. Você vai me contar de maneira normal, natural, conversando comigo. E eu vou transcrever tudo aquilo que você falou para mim e vou transformar em um livro para você. Eu vou ser sua ghostwriter. Então, aquela pessoa que tem aquela dúvida, poxa, eu sou ruim, eu tenho uma história muito incrível, eu tenho algo muito criativo, mas eu tenho dificuldade com escrita. Então, eu escrevo. Você fala, eu escrevo. Olha aí a solução de muitos problemas aí, tá? Eu, a minha equipe, né? E aí nós trabalhamos com tudo. Vou te entregar o livro pronto, em PDF, pronto para você imprimir ou colocar nas plataformas digitais. Nós encarregaremos de tudo, com os registros, da SBN. Toda a parte burocrática. Toda a parte burocrática nós encarregaremos de fazer para você. Legal. E aí você vai estar com o PDF em mãos. Mas agora o que eu vou fazer com isso aqui? Você quer colocar em plataformas digitais? Vou te ajudar, porque o PDF já vai sair num formato compatível, por exemplo, para você vender na Amazon. Você já deixa tudo encaminhado para a pessoa chegar e pronto. E, por exemplo, eu falei algo, uma parte, você escreveu, a todo tempo nós vamos estar em contato com você, por exemplo, perguntando se tá bom, se essa parte ficou boa. Na verdade, eu vou estar coletando toda a sua história. Aí terminou, vou colocar tudo em ordem, vou transcrever e vou te chamar para uma outra reunião onde nós leremos juntos para ajustar. Tá na sua linguagem, porque primeiro eu vou estar fazendo também uma avaliação que tipo de linguagem você usa. Porque não adianta eu escrever um livro muito intelectual para uma pessoa que tem um linguajar simples. Sim, você acaba vivendo a história da pessoa, eu vou né? encarnar a pessoa legal. E vou escrever na perspectiva dela. Nossa. Entendeu? Interessante. Então, quem lê ali não vai falar assim, nossa, não foi essa pessoa. Não queira enganar, porque é a coisa mais natural do mundo, né? Até no mundo antigo, nós tínhamos quem escrevia, nós temos lá o escrivão da lei, né? Claro, os maiores Obadias, nomes, né? Obadias. Os maiores nomes, os maiores imperadores, né? Eles andavam com ele, os escritores deles, né? Ele só falava, Salomão mesmo foi um que tinha pessoas que escrevia por ele, claro, que usando a fala dele. A Bíblia, muitas das vezes, não foi escrito pelo próprio autor. Exatamente. Foi escrito por alguém que conhecia a história. Lucas andou auxiliando alguém aí, né? Pois é, interessante. Parabéns, tá? Isso aí abre Obrigada. porta para ajudar muitas pessoas, você que está aí. Então, agora você já está sabendo que o seu problema era escrever. Olha, e deixando para vocês refletirem. Todo mundo tem um livro dentro de si. Só falta coragem para colocar para fora. E a história que para você é irrelevante, ela pode ser relevante para quem lê. As histórias que as pessoas julgam mais irrelevantes que chegaram até a mim, elas têm poder de transformar vidas. Então, coloque para fora, porque isso também é ministério. De repente, você tem uma história de superação, você tem um testemunho de vida, que quando alguém ler aquilo ali, serão impactados. Então, não perca tempo. Faça o ID de Jesus. Através do seu Instagram, através das suas escritas, de qualquer forma, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Tem um testemunho de vida? Vamos escrever, gente. Muito bom, muito bom. Isso desperta, tá? É esse conhecimento, tá? É essa experiência que muitas das vezes falta nós ouvirmos. É uma mensagem dessa que vai nos despertar algo que está dentro de nós. E essa frase foi muito boa, porque aquilo que às vezes pra gente é algo comum, alguém está precisando saber que não é somente eu que passei por aquilo. Por exemplo, eu já teve caso, irmã, de eu passar por situações que eu ficava assim, gente, será que sou eu que estou vivendo isso? E quando eu fui descobrindo pessoas, lendo livros, vendo histórias, eu descobri que aquilo era muito normal. Então eu fui me sentindo mais confortável com a vida. Você vai criando resistência, né? Achando anticorpos, vai construindo anticorpos. Muito bom. Pois é, legal. E eu queria fazer uma pergunta para você, baseado nessa experiência que você tem de vida, Brasil, aqui, imigrantes, americanos, né, clientes, entrevistando várias pessoas.
O que você acha, irmã, que vai ser aí? Qual a sua expectativa para o futuro da sociedade e da tecnologia que está avançando tanto? Olha, é uma situação preocupante. Para a geração Z, tá muito normal, tá lindo, maravilhoso. E nós tiramos muito benefício disso, né? Eu vivi em um mundo que não existia telefone para todos. Era raro uma linha telefônica. E depois eu vivi o telefone para todos. Né? Eu vivi em uma época sem internet, estou na época da internet. Eu não sou nativa na internet. A internet chegou, eu já existia. Eu já tinha todo o meu modo de vida, eu já tinha construído todo o meu caráter. Né? Eu já tinha todos os valores familiares. O que é mais importante na vida? Então, eu vejo a geração Z, uma geração muito conectada. E eu até elogio muito por isso. Mas o que é preocupante é o seguinte: eles vivem na on demand, ou seja, tudo pronto. Então, o mundo hoje, eles estão pegando os resultados, chegando no objetivo, sem viver o processo. E tudo que nós conquistamos, logo de cara, o pronto, aquele enlatado, ele não tem tanto valor para a nossa vida como aquilo que foi construído, aquilo que nós conseguimos ao longo do caminho, aquilo que nós vivemos, as emoções da construção, as emoções do processo. Então, eu acho muito difícil isso para a geração de hoje, porque eles não conseguem. Nós somos mais felizes, porque a gente pegou tudo isso, nós vivemos dentro disso, né? Embora não sejamos tão expert quanto a geração Z, mas a gente consegue usar uma inteligência artificial com inteligência emocional. E o que acontece com a maioria? Usa uma inteligência artificial como ela é. Só pega, pronto e engole. Não tem filtro. Nós, que somos os old school, nós ainda filtramos. Ou isso aqui não tá legal, vamos colocar um salzinho aqui, vamos colocar um tempero de cá, isso aqui tá deixando a desejar, isso aqui tá destruindo valores familiares. Então, é um perigo, precisa de um equilíbrio muito grande e os pais desta geração Z precisam tomar a rédea da situação. Oriente os seus filhos a usufruir de tudo que nós temos hoje, mas use com moderação, tendo inteligência para dominar a inteligência artificial. A inteligência artificial não pode sobrepor a inteligência humana. Irmã, você tocou num assunto muito importante, a presença dos pais ativos na vida do filho, que às vezes a necessidade, as obrigações, responsabilidades acaba afastando e a gente acaba, de certa forma, induzindo os filhos a usar da tecnologia para poder meio que cobrir aquele espaço vazio da presença dos pais. Você concorda com o auxílio de um profissional, que seja um psicólogo, um psicanalista, um acompanhamento, às vezes, que seja periódico ou que seja integral, um auxílio de um profissional? É o caso, né? A busca de um terapeuta já é uma medida curativa ou paliativa. O bom seria se houvesse uma prevenção. E a prevenção, ela começa no lar, ela começa na família, ela começa na comunhão da mesa, ela começa com a instrução, ensine o menino no caminho que deve andar. Não estou dizendo só para que ele seja um cristão, claro, isso aí é o óbvio, mas em toda maneira de viver, nossos filhos precisam limites. Hoje eu tenho um filho com 32 anos e foi colocado vários limites para o meu filho. Meu filho chegou já dentro da tecnologia, dentro da informática, mas ele tem princípios familiares que ele preza, ele tem princípios cristãos, porque houve um equilíbrio, houve um ensino em casa.
Agora, não fez não? Ah, passou batido, vacilei. Então, busca ajuda de um terapeuta, de preferência, que seja cristão, né? Para te trazer valores cristãos, conciliando com a psicologia, com a psicanálise. Nós até tivemos aqui um episódio com a pastora Magda, ela que é terapeuta cristã, ela trouxe muito disso para a gente. Legal. Então, não deixa passar batido, não. Descubra o que seu filho está fazendo, o que ele está vendo. Acompanhe o seu filho, porque é um crime abandonar os bichinhos para lá para dar espaço para você fazer o que você tem que fazer. Vai lá, faz alguma coisa com seu filho, brinca com seu filho. Seria grosseiro a fala assim, a desculpa de trabalhar muito para proporcionar uma vida financeira melhor para os filhos, na ausência, colocando a culpa nessa desculpa de trabalhar muito pouco tempo para dar uma estrutura financeira para os filhos, na ausência da presença? Você acha que seria meio grosseiro ou isso é válido? Não, isso aí, inclusive, eu sou muito contundente nisso aí, eu acho isso criminal. Eu acho criminal. Inclusive, eu tive o meu filho em carreira solo, né? Houve uma ruptura de relacionamento quando meu filho tinha 4 anos de idade. Então, eu criei o meu filho sozinha, foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida. Foi uma experiência incrível, sofremos muito, foi difícil para aceitar esse desafio da ausência paterna. Não do medo de criá-lo sozinha, nunca tive esse medo. Mas eu tinha aquele zelo, né, que eu não podia ocupar o lugar do pai. Então, eu procurei equilibrar o máximo, mas a gente acaba deixando a desejar o lado mãe, porque tem que encarnar o pai, para trazer todos os recursos necessários para casa. E eu me lembro um dia que meu filho, eu cheguei de uma viagem de 15 dias, que eu trabalhava com representação. Foi um período que eu saí daqui dos Estados Unidos e fui para o Brasil. E eu viajava todo o Brasil com representação. Eu estava 15 dias fora. E eu cheguei e o meu filho falou, eu vou sair para fazer um lanche. Ele foi para a pracinha. E ele demorou a voltar. Aí eu falei, meu filho, está estranho, você está estranho. O que está acontecendo? Ele falou, você não está mais sabendo da minha vida. Você não tem tempo, você só precisa de ganhar dinheiro, mãe. Nossa, é forte, né? Aí eu falei, o que você está falando, meu filho? Mãe, por favor, pare de comprar tênis de marca para mim. Pare de comprar camisas de marca. Eu não preciso disso. Meu filho tinha 16 anos. Nossa. E ele falou assim, eu só preciso de você. E eu, naquele momento, assim, eu fui muito impactada. Eu lembro que eu levantei as mãos assim e falei assim, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não viajo mais. Aí ele falou que nada, vai ser só o dinheiro acabar. Você vai encher esse carro de mercadoria e vai sair trabalhando. Falei, não, meu filho, a mamãe lhe promete que não mais. O que aconteceu? O meu filho estava sendo desafiado pelos colegas a entrar no mundo errado. E ele falou para mim assim, o mundo quer me levar, socorro! E você sabe que, de certa forma, essa visão dele, querendo ou não, é verdade, já é uma educação que você deu para ele. Graças a Deus que ele tinha liberdade comigo para falar isso. Um bom relacionamento. E aí ele chegou para mim e falou assim, por favor, a partir de hoje eu não quero mais estudar em escola particular, eu preciso que diminui o orçamento, eu preciso que você tenha menos contas para pagar. Nossa. E eu quero você comigo. Nossa, que legal. E aí eu fiz isso, entendeu? Na verdade, eu tirei muito tempo com meu filho. Meu filho não foi, eu não deixei ele nem ir para a escola. Criancinha, porque aqui minhas colegas todas levavam filho para a escola com 3, 4 anos para trabalhar, né? E eu esperei meu filho completar 6 anos para ir para a escola, porque eu queria ele comigo. Eu queria tempo com ele. Então, eu era babá e eu fazia tudo com ele dentro do carro. Irmã, eu vendo você falando isso aí, já conversamos antes daqui, né, ao vivo um pouquinho, e cada vez eu admiro mais a sua vida, né, sua história de vida. Baseado nessa experiência, eu quero que você fale olhando para as mulheres que viveram, que estão vivendo e ainda vão viver o que você viveu, ser mãe solo. Muitas delas, às vezes, passando por dificuldades dentro do casamento, às vezes por ter medo de enfrentar uma realidade solo,
e eu não estou aqui aconselhando que isso é certo, a gente tem que lutar pelo casamento, tá bom? Mas por muitas das vezes, inclusive está dando uma polêmica aí agora sobre a mulher falando de maus traços no relacionamento familiar. Então a gente estourou também a tampa da chaleira. a gente não pode descartar também que há, claro que não pode generalizar, em números bem menores, mas existe casos, tanto fora da igreja como dentro da igreja, né? Que mulheres estão sem coragem, com medo de enfrentar a vida solo. E também as que já estão vivendo isso. Qual o conselho que você dá para as mulheres que estão passando no momento pelo que você passou e que ainda vão passar, que é viver uma vida cuidando de filhos sozinha? Olha, isso é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande ter que falar sobre isso, porque isso vai mudar muito de pessoa para pessoa. Tem que ver qual é a capacidade, a sanidade dessa mãe, né? Como que essa pessoa vê a vida? Porque ficar com um homem só porque ele está trazendo recurso financeiro para casa, eu acho isso falta de caráter. Porque a pessoa, ela, quando o assunto é o financeiro, do jeito que o homem trabalha, a mulher pode trabalhar e às vezes produzir até mais do que o homem. A mulher não tem a força do homem. Mas em termos de produzir e trazer dinheiro para casa, a mulher pode ter muito mais condições do que o homem. A mulher pensa mais, ela é mais ágil, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nessa área, eu nunca tive medo. Eu nunca tive problema. Tanto é que eu nunca pedi ajuda do pai do meu filho para ajudar a criar ele. Eu criei sozinha mesmo, em tudo. Emocional, financeiro, tudo. Nunca tive ajuda dele em nada, em área nenhuma. E eu acho que tem que ter. Eu acho que eu tirei a responsabilidade dele. Eu fiz isso errado. Porque era um orgulho meu. Eu queria criar meu filho. Mas eu não aconselho ninguém a fazer o mesmo. Procure fazer com que os pais tenham a responsabilidade financeira. Hoje tem lei que ampara. Hoje tem lei que ampara. E sem medo. E não deixa vinculado o relacionamento, sofrendo dentro de uma relação, correndo o risco de amanhã ser morta e seu filho, sabe, perder a mãe que tem, além de ter um pai irresponsável, ainda vai perder a mãe. Então está dentro de um relacionamento tóxico. Eu estou do lado de Helena Raquel. Denuncia. Eu já fui vítima de violência doméstica. E eu não tive coragem de denunciar na época. Hoje, se pudesse voltar atrás, meu Deus, eu queria ver atrás das grades. Mas na época eu não tive coragem. E coagida, inclusive, em nome da fé. Essa é a pessoa que Deus colocou na sua mão para que você cuide. É uma alma, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro, Maria José. Ele está arrependido, perdoa ele, volta. Eu perdoei e voltei e fui vítima novamente. Então, o agressor, ele não conserta nunca. Uhum. Agrediu uma vez, vai agredir até matar. Então, sai fora disso. Já que nós entramos um pouquinho... Nem era esse o tema. Não, mas é legal que tá aí até coloquei um post no meu Instagram. Eu acho que esse tema da irmã Maria José, ele quase que teve efeito contrário, porque a ideia dela era abrir um despertar. Isso é muito válido, que isso existe, mas pela reação de alguns, não de toda a igreja, não pode colocar isso no nome da igreja, pela reação de alguns, provou o que ela estava falando. Porque ela que tem 2 milhões, ou não sei quantos milhões de seguidores, ela sofreu essa pressão toda, está sofrendo essa pressão toda por ter exposto isso ao público. Imagina uma mulher, com todo respeito à linguagem, desfavorecida no sentido de proteção, ela vai ter coragem de falar? Isso não vai. E provou isso agora. O conselho é: procure um ambiente seguro e denuncie. Não denuncie com tanta vulnerabilidade. Você precisa ir para um porto seguro. Né? Procura a família, os pais, procure alguém, a lei que vai estar ali do seu lado, para que você, ao denunciar, você não seja vítima de feminicídio. Eu acho que ela foi muito feliz na abordagem dela. Só que aconteceu um fato ali no meio dessa polêmica, foi o seguinte: infelizmente,
alguma parte da mídia usou a fala dela, aproveitando esta fala dela, para ganhar força quanto ao meio evangélico. E uma vez que isso aconteceu, eles próprios, até a liderança que foi contra ela, e ela deveria ter afastado essa parte polêmica. Então, assim, meio que virou política, colocou a política dentro de um tema tão forte. E isso que fez gerar tanto polêmica. Então, agora, inclusive, até o pastor Marcos Feliciano... Já encontrou com ela, se falou. Desculpou. E isso que eles fizeram, gente, o que eles fizeram, eu dou os parabéns, porque eu não esperava menos, né, de duas pessoas espirituais, né, com sabedoria espiritual, conhecimento e adultas. Cristão é isso. Cristão, quando vê que algo está gerando polêmica e já não está mais sendo benéfico, ele não tem vergonha. Ele não tem problema em se juntar, retratar, né? Em retratar. Então, parabéns à pastora, parabéns ao Marcos Feliciano, e que encerre essa parte, todo mundo apoiando a fala dela. Porém, o Marcos Feliciano falou uma coisa muito certa. Isso não podemos... o que o mundo quis fazer é colocar todo o peso na igreja completa. Não. Agora, eu pego aí uma nuance dessa fala do Feliciano e deixo aqui um desafio para o Marcos Feliciano. Quando ele disse que denúncia tem que ter nome, CNPJ, endereço, lá no perfil dele, entrou uma moça lá, o nome dela é Mila Flor, ok? Ela me autorizou a dizer isso aqui. E ela colocou, ok, então eu estou aqui, eu sou a Mila Flor, meu endereço é esse, eu tenho endereço, eu tenho nome, e eu estou em um abrigo, que eu fui vítima de violência, ela teve praticamente morta. E foi assim, um milagre que ela voltou à vida, que ela teve que fazer reanimação nela, de tanto que ela ficou ruim, tanto que ela apanhou. E ela está num abrigo hoje. Está escutando isso aí, pastor Marcos Feliciano? Ela está em um abrigo hoje e ela está procurando ajuda, pastor Marcos. Então, já que o senhor ofereceu, em um caso de ter endereço, ela está dando a cara a tapa ali. Então tá? vai lá. Vai lá e ela ajuda. Mostra porque Mila Flor. E repetindo, eu parabenizo, né, os dois pela atitude de adulto. Só que eu penso o seguinte, eu penso que não podemos de maneira nenhuma tentar colocar toda a igreja dentro do mesmo balaio. Claro que não. Tá? Então, assim, o que o mundo, pode dizer assim, né, o que alguma parte, né, do secular quis colocar, é colocar a igreja toda como isso, desmerecendo o poder e a serenidade da igreja. Então, assim, parabéns a pastora por ter abordado, mas esse tema é um tema sensível. É bom saber que cada vez que a pessoa aborda esse tema, vai gerar polêmica. E é um tema que vai despertar pessoas falando, não tem? Então nós como cristãos, nós devemos saber abordar os temas. Nós somos um povo, né? Nós somos seres humanos. E onde existe seres humanos, onde existe ajuntamento, vai ter diferentes ideias. Ali tem pessoas que estão em busca de cura, que ainda não foram curadas. Claro. Então sempre vai haver problemas. Irmã, eu tenho o meu programa, A Voz que Edifica, eu falo com pastores direto. E eu seleciono a dedo cada pessoa que eu vou entrevistar, igual eu estou entrevistando você. Eu falo a verdade. Eu tenho convivido com pessoas com ética, com pessoas que eu conheço pessoalmente, eu passei a conhecer pessoalmente, peguei uma amizade. São homens sérios, são homens que estão ajudando esse tipo de caso, coloca a igreja à disposição. Então eu vejo que a igreja, ela tem sim um trabalho seríssimo contra isso. Então, o que pode ter acontecido, não foi, o que foi interpretado, não foi o que a irmã falou, mas o que foi interpretado pela mídia secular é que toda a igreja, né, quis colocar no jornal, é um absurdo, que né? toda a igreja é assim. Não. Isso aí, gente, temos que saber que gatos pingados dentro vai existir. Vai existir. Onde tem gente, tem demônio. Tem demônios, claro. Agora, não podemos generalizar, porque a e grande nem podemos colocar maior na conta parte, dele também. A grande maior parte, gente, é pessoas realmente comprometidas com a serenidade da obra. Isso é verdade.
Irmão, vamos seguir aqui então. Falando em igreja, Eita. eu vou fazer uma pergunta para você. O que significa igreja para você? Define igreja. Olha, a igreja em si, né, que é eclésia, chamados de dentro para fora. Igreja é um povo chamado por Jesus para sair da zona de conforto e ir como ovelhas no meio de lobos para anunciar o evangelho. Nós temos hoje várias instituições com placas diferentes e dentro de cada instituição dessa existe um grupo de pessoas que fazem parte de uma igreja. Veja bem, dentro dos templos e das instituições, existe em cada local um grupo de pessoas que fazem parte de uma só igreja, que é a igreja invisível. A igreja que marcha triunfante para encontrar com Cristo. Então, essa igreja, ela é invencível. Esta igreja, ela foi comprada com preço de sangue. Essa igreja, ela é inegociável. E, infelizmente, existe hoje muitos lobos devoradores que negocia essa igreja e não está sabendo. Eles estão vendo o CNPJ, eles estão vendo a instituição, mas os olhos de Deus, que tudo vê, ele está vendo uma igreja que foi comprada com preço de sangue. E essa igreja é intocável. E eu amo estar entre eles. Dentro desta igreja invisível, nós temos vida congregacional, que eu amo isso. Temos o corpo de Cristo, né? Nós como igreja, somos o corpo cuja cabeça é Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que deu a sua vida para remissão dos nossos pecados. E esse povo, um dia, irá morar com Jesus e desfrutar da glória que ele tem desfrutado com o Pai. Glória a Deus. Nossa, muito forte. Pois é, irmã, muito forte essa explicação, né? Muito verdade isso, tá? É claro que é a sua definição de igreja da gente, a ideia sua. Falando nisso, eu quero abordar aqui um tema pelo qual você teve um vídeo na internet que viralizou milhões, né? Milhões de visualizações. Acho que chegou agora a 2 milhões. 2 milhões. Gente, a irmã Maria José postou um vídeo muito forte, polêmico, que deu mais de 2 milhões de visualizações. E eu queria perguntar a ela agora um pouco desse vídeo, o que aconteceu, e você esperava essa... É interessante, né? Porque quando eu fiz uma reação com esse vídeo, não tinha nenhuma pretensão, assim, simplesmente porque aquele pastor falou a minha língua. E ele fala do evangelho puro e simples, né? Do foco do evangelho, que Jesus nos comissionou para fazer discípulos, não nos chamou para construir grandes templos, estruturas gigantescas, eventos. Ele estava chamando o foco das pessoas para o evangelho puro e simples. E foi incrível, porque aí despertou tanta gente que estão sentindo ferida por ver a distorção do verdadeiro significado da cruz de Cristo. Então as pessoas começaram a questionar e tudo, né? E não foi só esse, teve um outro vídeo quase na mesma categoria, porque essa é minha linha, né, de raciocínio. Eu prezo muito pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se outro evangelho vos for pregado, seja anátema. Meu compromisso é com a cruz de Cristo, é com o evangelho puro e simples. Nós não precisamos dar um jeitinho de ajudar Deus. Nós precisamos pregar a palavra e o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Glória a Deus. Então, é tão simples, mas as pessoas complicam tanto, né? Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu estava muito afoita
para fazer a obra de Deus. Eu tinha um grande desejo missionário dentro de mim, desde os primórdios, desde a minha infância. E eu cheguei para o meu cunhado, que é um pastor hoje jubilado, e já está bem velhinho, e eu falei para ele assim: Pastor Salomão, eu sinto que eu preciso pregar o evangelho, eu não estou fazendo nada para Deus, eu preciso fazer. Como que eu faço? E eu achei que ele ia ficar todo orgulhoso de mim, né? Ele simplesmente começou a rir, ele ria assim, né? Ria. Eu falei: o que foi? O que tem de errado? Ele falou: não tem não. Você não tem que pregar o evangelho. Você não tem que fazer nada. Eu falei: como assim? Aí ele abriu lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que está ligada em mim, essa dá muito fruto. Zezé, você só precisa estar ligada na videira. Deixa Deus usar. O resto não se preocupe, que tudo irá acontecer. Então, o meu conselho aqui, esteja ligado na videira, porque se você estiver ligado na videira, você dará fruto, e eles serão viçosos e florescentes. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Dá corte, né? Nossa! Aqui, outra coisa que eu queria perguntar a você é o seguinte, já que nós estamos falando dentro do seu trabalho, é claro que as pessoas... qual é o seu foco quando você... Qual é o seu objetivo quando você despertou a ideia do podcast aqui, o Reino em Movimento? Olha que nome forte, gente. Não é um nome poderoso? O Reino em Movimento, né? Qual a sua expectativa? O que você pensou? Qual é o seu norte para isso? Olha, o Reino em Movimento, ele surgiu no momento em que o Brazilian Times me desafiou a fazer um podcast. Ele não me pediu tema, eu poderia estar fazendo um podcast para falar do mundo literário, poderia falar de superação, de pessoas que têm um exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa na vida, ou entrou aqui nesse país em situação irregular. Ele não me deu o norte. E eu fui orar e pedi para o Senhor o que ele gostaria de mim. E Deus me deu esse tema, o Reino em Movimento. Por que o Reino em Movimento? Porque o reino, ele está em todo lugar. E em movimento, né? E todo reino existe um rei. Não existe reino sem rei. Então, nada melhor do que nós trabalharmos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? O rei que está sobre tudo. E então, o rei desse reino, né? Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. E aí eu coloquei isso em prática. E comecei a trazer aqui lideranças evangélicas, pessoas com história de vida. E cada podcast que nós fazemos aqui é um movimento no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem no mundo espiritual. E com isso aí, eu comecei a entender que era o meu lugar de fala. Um dos meus lugares de fala. Porque, gente, aqui em off... os púlpitos das igrejas estão muito competidos. É uma competição muito grande pelo microfone da igreja. Sendo que nós não fomos chamados para estar dentro da igreja e fazer tudo que nós devemos fazer ali dentro. A igreja é um lugar de comunhão, de adoração, onde nós vamos, nós falamos uns com os outros e temos nossas conexões, né, como família, como servos de Deus. Mas nós somos chamados para muito mais do que isso. Ali nós somos preparados, somos discipulados e discipulamos e enviamos. Então, seja esse envio para as suas redes sociais, para um programa como esse, o podcast Reino em Movimento. Para escrever um livro. Para escrever um livro, cumpra o seu chamado. E depois eu vou deixar você desenrolar aí, porque eu quero falar dentro disso aí, o que aconteceu. Pode continuar, pode ficar à vontade. Foi muito interessante que com a viralização desse vídeo, e de mais outros vídeos que estão aí com 500 mil, 600 mil, 400 mil visualizações, 12 mil compartilhamentos, milhares de comentários, eu descobri um nicho que eu toda a vida me identifiquei. E muitos religiosos irão
combater comigo a respeito disso. Vai ter confrontamento? Muito, muito confronto. Porque existe uma classe de pessoas que são chamadas de desigrejados. E eu tenho um verdadeiro fascínio por essa classe. Eu amo os desigrejados. Então, vou fazer uma pergunta. O que é... Eu gostei do termo que você usou, tá? Pessoal, a irmã Maria José, ela tem usado um termo na internet que está sendo muito polêmico. Se chama os desigrejados. E eu vou fazer essa pergunta para você agora. O que é os desigrejados? Existem várias classes de desigrejados. Existem pessoas que aproveitaram de uma situação que não lhe agradou na igreja, porque o irmão olhou feio, que para mim o problema está aí nele mesmo, ele precisa ser curado, e na verdade ele chegou ali buscando cura, e onde deve ter pessoas saradas para cuidar de pessoas que estão feridas, não encontrou um ambiente aconchegante, não encontrou empatia nas pessoas a partir lá da portaria, da liderança, e essas pessoas foram decepcionadas e não ficaram ali. Então, são os desigrejados que, na verdade, nem foram igrejados, nem chegaram a ser inseridos no corpo de Cristo. Então, pessoas feridas, que receberam esse título de desigrejados, né? Por quê? Porque eles não querem mais ir numa igreja, porque teve uma decepção qualquer e não querem mais, tá? E não querem mais frequentar um templo. Aí eles se limitam a dizer assim, não, é eu com Deus, mas me preocupa muito porque eles não tiveram oportunidade de aprender nada a respeito de Deus. E aí eles ficam muito vulneráveis. E existe uma outra classe de desigrejados, que são pessoas que já frequentou a igreja 30, 40 anos. Existem pessoas que tinham até cargos na igreja, sabe? Participava da vida ativa da igreja. Com conhecimento. E com conhecimento teológico. Porém, ao ser confrontados por lideranças com pensamentos diferentes, com linhas diferentes, essas pessoas feridas saíram, não quiseram mais frequentar a igreja e começaram a viver por conta própria. Eu já conheço Deus, ele é meu pastor e não tem homem aqui na terra que eu vou submeter. Então eu vou te confrontar aqui. Já vou começar sendo eu que vou confrontar você. Pronto, vem quente que eu tô fervendo. Você acha que alguém com esse rol de conhecimento, que mesmo estando fora da igreja, se considera servo de Deus, essa pessoa, ela tem salvação, ela alcança salvação, ou é preciso você estar em comunhão com alguma igreja, participando, para ter salvação? Olha, se eu dissesse para você que ela tem que participar de uma igreja para ter salvação, com certeza eu estaria usurpando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E longe de mim, de querer usurpar o sacrifício de Cristo. O único que poderá dar o veredito de salvação, até para um suicida, é Ele. E onde entra a parte que Jesus falou? Aquele que não comer do meu corpo, beber do meu sangue, não faz parte de mim. Isso é assim que foi. Ou seja, é pregado, está na Bíblia que nós precisamos estar participando do corpo e do sangue de Cristo. Em que parte entra esses igrejados? Como o desigrejado ele cumpre essa palavra de Jesus? Eu não quero defender que os desigrejados estão corretíssimos, que eles fiquem lá. Eu amo os desigrejados para trazê-los para o aconchego da igreja. Ok? Eu não estou dizendo que eu gosto muito dessa gente, porque eu identifico e eles estão certinhos de estar fora da igreja. Não, 1000 vezes não. Eu amo a vida congregacional, eu gosto da convivência na igreja, eu gosto de fazer parte do corpo de Cristo, participar do corpo de Cristo. Mas esta parte aí, meu irmão, é uma discussão teológica para gente grande. E eu não tenho nenhum interesse em entrar nessa... Não, eu não tenho interesse porque eu acho que isso... Eu percebi que você... É Cristo, é com Cristo. Eu percebi que você, assim, eu entendo, se for isso, você me corrige,
você é uma pessoa que você tem um amor por essas pessoas, que você vê neles algo para ser preenchido, algo assim? Porque a maioria dos desigrejados, eles não são felizes em estarem desigrejados. Dentro deles tem algo incompleto. Por mais que eles dizem que não precisa de uma igreja, que a igreja é ele, eu sou o templo do Espírito Santo, porque nesse andar da carruagem, eu conheci Jesus com 6 anos de idade e teve uma época da minha vida que eu fui ferida, e muito ferida por lideranças, não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. E eu cheguei a um ponto que eu não queria mais igreja. E eu me convenci de que eu não precisava de igreja para ir para o céu, ok? E talvez não precisasse mesmo. Sim. Talvez não precisasse mesmo. Porém, a vida congregacional me fazia muita falta. Então dá um conselho para, com certeza vai ter pessoas nessa situação, né? Ou que seja por remorso, ou que seja por opção, ou que seja por um desgaste, que está hoje na condição de desigrejados. Dá um conselho para essas pessoas. O que elas precisam ouvir de você hoje? Volte, o seu lugar está vazio. Volte para o corpo de Cristo. Volte para a comunhão dos santos. Se naquela igreja não deu certo, naquele templo, naquela organização não deu certo, existe para todo gosto. Existem igrejas que vai encaixar com você, porque existe um estatuto, uma norma estatutária, e você não vai mudar a norma, porque quando você chegar naquela igreja, lá já tem as normas. Eu nunca encontrei uma igreja que preenchesse 100% das minhas necessidades e aquilo que eu busco, sabe? Ou o pastor grita demais, ou ele fala demais em dinheiro, ou o louvor é egocêntrico. Tem sempre alguma coisa que não vai encaixar, porque eu tenho o meu perfil, o que eu aprendi, e por mais que eu me atualizei, sou um pouco moderna com relação à igreja, mas tenho os meus valores tradicionais. Por exemplo, eu acho muito triste ficar numa igreja onde não canta hino da harpa. É uma coisa que me faz falta. Que eu gosto de hino da harpa, principalmente na Santa Ceia. Nossa. Eu não gosto dos hinos modernos num culto de Santa Ceia. Fica doendo aqui em mim. Mas não fui eu que organizei a liturgia. Então, que tudo que foi feito ali, às vezes não falou comigo, mas falou com alguém que nunca ouviu falar de harpa cristã e ouviu uma outra mensagem que falou com ela, né? Então, a gente tem que ter flexibilidade, sabe? Não negociar os valores bíblicos, não negociar a essência, mas existem muitas liturgias que não estão de acordo com a nossa, mas a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. E o corpo precisa estar conectado. Um corpo sem mão, ele funciona, o corpo continua existindo, mas a mão sem corpo, ela apodrece. Espero que vocês tenham entendimento disso. Se não tiver, busque, tá? Porque é isso daí. Não, muito bem explicado aí. Irmã, encaminhando já para o nosso tempo, que nós temos o tempo já restrito, qual o conselho que você dá para essa nova geração que está aí, ó, aflorada, enérgica? Tenta viver o processo. Por mais que vocês tenham tudo pronto nas mãos, valorize os processos, para que quando vocês tiver a oportunidade de chegar no pódio, vocês contem como foi a sua história no caminho. Por mais que você tenha condição de pegar tudo pronto, trabalhe o seu interior, se conecte com Deus. Isso para a vida aqui na Terra, ok? Procure fazer isso. Agora, um conselho que eu dou para vocês, que esse é inegociável: coloque Jesus Cristo no centro da sua vida. Tudo que vocês forem fazer. Eu tenho um sonho. O seu sonho não é tão importante como são os sonhos de Deus. Vivam os seus sonhos, mas vivam alinhados com os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus é superior ao que você sonha. E Deus já sabe
tudo, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, confesse Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor. Confesse que não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Reconheça seus pecados, porque sem reconhecimento de pecado não existe salvação. E após você reconhecer os seus pecados e Jesus perdoar você, então o seu nome será escrito no livro da vida. A Deus, aleluia. E você terá vida eterna garantida. E nada nesse mundo sobrepõe a isso. Escrever livro é muito bom. Fazer podcast é muito bom. Mas ter uma vida em consonância com a palavra de Deus e ser íntimo do Pai, isso sobrepõe a qualquer coisa. Nossa. Glória a Deus. Com essa mesma espírito, né, de conselho, é que eu... Pessoal, essa pergunta aqui vai ser muito forte. Irmã, vamos fazer uma colocar da seguinte forma. Essa entrevista aqui agora, você tem é a última. Acabou tudo. O que você deixaria, que você queria deixar registrado se esse fosse o último momento seu aqui? O que você deixaria registrado aqui para ficar? A irmã Maria José foi, mas deixou essas explicações, isso como, né, legado. Eu diria o seguinte: se você nunca confessou Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma má notícia. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores. Então, se você não é filho de crente ou nunca foi numa igreja, você nunca confessou Jesus, é necessário que tu faça isso. Confesse Jesus Cristo como seu único Deus e Senhor, porque você não sabe quanto tempo você irá viver. E quando o número da sua senha for chamado, você poderá estar com a sua salvação garantida em Cristo. Confesse Jesus. Glórias a Deus, a glória toda de Deus. Nada acontece por acaso. Se nós estamos aqui hoje, é Deus que nos colocou neste lugar, neste momento, falando as coisas que nós vamos falar. Afinal de contas, tanto você, tá, como eu, entregamos a nossa vida para o reino. Então nós temos compromisso em levar um conteúdo que edifica. Gente, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez, tá, a você, irmã missionária, escritora Maria José, pelo carinho, tá, e agradecendo também o seu podcast, né, o Reino em Movimento. Daqui a pouco a gente vai entrar no ar. E nós vamos entrar aí no ar com o podcast Reino em Movimento, que eu estou gravando essa entrevista com ela primeiro. Agradecer aqui também o jornal Brazilian Times. Quem não segue Brazilian Times, segue aí Brazilian Times. É um jornal que está vindo se destacando agora. A TV, né? É, tem o BT-TV, né? BT-TV Brazilian Times. Gente, fala tudo que está acontecendo tem no Brasil. Tem o app do Brazilian Times. Então, gente, pesquisa lá que vocês vão encontrar coisas boas. Ou seja, tá fazendo diferencial. Irmã, quer finalizar com suas próprias palavras? E assim nós encerramos? Eu termino orando para que Deus possa testificar no coração de cada um qual a necessidade de um alinhamento com a palavra de Deus, né? Com a vida cristã. Que Deus abençoe você, a sua família, os seus negócios. Que tudo quanto você tocar a mão seja abençoado por Deus. Eu abençoo a sua vida, a vida da sua família, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Até a próxima, né? Amém.